Né? A questão 9, leia o trecho a seguir e responda a questão. É um trechinho pequeno. Olha só o que o Paulo Honório diz. Agitam-se em mim sentimentos inconciliáveis. Encolerizo-me, entristeço-me, né? Bato-me na mesa e tenho vontade de chorar. Olha o turbilhão, né, de sentimentos vividos pelo Paulo Honório enquanto escreve. Então, com relação à personalidade de Paulo Honório, personagem narrador do romance, pode-se inferir que ele possuía que tipo de personalidade? É aquilo que está na letra D, galera. Uma personalidade complexa, perturbada diante dos acontecimentos. Acho que essa questão ficou muito nítida, né? Não é uma personalidade lírica, poética, não é uma personalidade fraca, né, ou forte, é uma personalidade complexa, é uma personalidade que é fraca e forte em circunstâncias diferentes. Né? Esse é Paulo Honório. 10. Com relação à obra São Bernardo de Graciliano Ramos, só não se pode afirmar, não se pode. Letra B. Apesar dos problemas existenciais, Paulo Honório revela certa consideração pelas pessoas que o serviram durante anos. Não. Né? Ou seja, os problemas existenciais do Paulo Honório convivem com a sua atitude bastante desumana, completamente, né, desinteressada em gratidão. Então ele não, com exceção da personagem Margarida, que recebe gratidão, né? Lembram? A Margarida era uma doceira, alguém de referência quando ele era criança, né? Não é a mãe dele, mas alguém que ele tinha como uma cuidadora. Mas ela não o servia. Né? A alternativa B está dizendo, revela consideração pelas pessoas que o serviram, pelos seus servos. Não, essa está errada. 11. Considera as afirmativas a seguir sobre a obra São Bernardo e marca a alternativa correta. Então, nós vamos ver que a alternativa é a A. Somente a 1 e a 2 estão corretas. Vamos ver porque que a 3 está incorreta? Né? Um exercício bom aí de estudo é esse. Eu estou colocando aqui o gabarito das corretas, mas veja as alternativas incorretas e, como detetive, vá atrás, né, do que torna essa alternativa incorreta. A incapacidade de usar bem a linguagem, de falar palavras difíceis, isola o Paulo Honório. E ele, então, sente uma estranha necessidade de escrever numa tentativa de compreender pelas palavras os seres humanos que o cercam. Né? Atitude muito humanista, né? Querer escrever para tentar compreender os seres humanos que o cercam. Isso não é Paulo Honório. Paulo Honório escreve para tentar se compreender. Né? Ou seja, da pele para dentro que está essa tentativa de compreensão. Então, também não vejo o Paulo Honório como um isolado, né, por não saber falar palavras difíceis. Ele conversa com o padre, ele conversa com o Padilha, ele conversa com o Gondim, que é jornalista, né? Ele até tenta reproduzir palavras difíceis logo na primeira semana do casamento com Madalena, porque tem vergonha ou acredita que assim ele vai ser aceito por Madalena, mas logo depois ele desiste, né? De modo que o que o personagem Fabiano de Vidas Secas vivencia, que é o isolamento pela linguagem, né, não é em grau, né, igual ao que o Paulo Honório vivencia. 12. A partir da leitura do romance São Bernardo, é possível analisar o comportamento de Paulo Honório como letra D, como um homem frio, movido pela objetividade, pela insensibilidade à desgraça alheia e sem envolvimento emocional incisivo e rude. Então, esse é Paulo Honório. Paulo Honório sabe o que quer, ficar rico, sabe o que quer, ter um herdeiro. Letra 13. Quanto à técnica de composição do romance, muitas questões de vestibular cobram isso, né? A técnica de composição, o que está correto é a letra B. O personagem narrador, atormentado e preso a valores que julga vitais, como dinheiro, posse da terra, emerge para um drama passional. Olha que interessante, é o que está na letra B. Os dilemas do Paulo Honório são dilemas do capitalismo, são dilemas, né, da conquista da propriedade. São os dilemas que estão em torno, né, da conquista da terra.
De repente ele se vê completamente lançado a um terreno desconhecido, um terreno que ele até então, né, não sabia lidar. Nesse terreno ele não é senhor. E que terreno é esse? É o terreno das questões emocionais. É quando ele se vê então ali com Madalena, é quando ele se vê na tentativa de ser feliz e conjugar, né, a convivência com Madalena, que seus dilemas passionais vão surgir. Então, ele transferindo sua experiência para a confecção de um romance em que relata a sua vida e a experiência amarga na qual ele está envolvido. A letra B foi fatal. Ela diz exatamente o que é o romance São Bernardo. Vamos lá. Questão 14. A propósito do romance São Bernardo de Graciliano Ramos, assinale a alternativa incorreta. O que está incorreto está na letra B. Constata-se no romance um inconformismo por parte de Paulo Honório em relação aos marginalizados, explorados. Quer dizer, o Paulo Honório está inconformado com a condição dos marginalizados do capitalismo? Claro que não. Isso é falso. Né? Vamos para a próxima. Então, questão 15. Temos um texto. Né? Quanto à organização da obra São Bernardo, assinale a alternativa correta. É correto aí o que está na letra C. É um romance em que o protagonista, já mais velho, resolve contar sua história, valendo-se de sua memória. Na sua estrutura, o romance intercala ações do passado com reflexões do presente. É isso mesmo. Né? O tempo do romance, embora encadeado, né, de forma cronológica, ele conta a sua história desde a meninice, né, a juventude, quando é preso, né, até a ascensão. Mas, ao mesmo tempo, né, o tempo psicológico interfere, porque a volta e meia, esse personagem que está narrando o passado faz reflexões sobre o tempo presente, ele volta à mesa onde ele está escrevendo. Ok? É a letra C. 16. Um dos assuntos destacados da obra é o casamento de Paulo Honório com Madalena, uma professora primária que vivia na cidade. Sobre essas duas personagens centrais na obra, assinale a alternativa correta. É correto o que está na letra E. Olha só, seu maior objetivo era garantir a existência de um herdeiro. O casamento para ele não tinha relação com sentimentos de amor, era um empreendimento. Sua natureza pragmática, né, a natureza de Paulo Honório é essa, pragmática, utilitária, colocava numa ordem de importância seus bens acima de qualquer coisa. Sem dúvida nenhuma, né, é a letra E. 17. Sobre São Bernardo é correto afirmar, pode-se afirmar, questão da PUC do Paraná. É correto afirmar o que está na letra B. Graciliano Ramos é um representante do romance nordestino regionalista, então revisa isso aí para a prova de amanhã. Né? Se eu preciso instalar o romance São Bernardo num estilo de época modernista da segunda fase, a famosa prosa de 30 ou romance regionalista de 30. Nota-se, contudo, a busca pelo psicológico como uma diferença maior em relação aos outros de temática abertamente social. Então, se você pega um romance como os de Jorge Amado, os romances do José Lins do Rego, são romances de cunho mais pitoresco. Explora-se o regional com muito mais força. Enquanto Graciliano Ramos, né, ao passo que toca, né, essa substância regionalista, ele fala ali de valores essencialmente, né, patriarcais do Nordeste de Alagoas, a obra é muito mais densa psicologicamente do que as demais. É o que o aproxima muito com o mestre do Cosme Velho, o bruxo do Cosme Velho, Machado de Assis. É o dilema psicológico, o romance neorrealista, o romance do microrrealismo, né? Dessa tentativa de penetrar mais fundo no realismo psicológico, né? Como exemplo o pensamento do Paulo Honório. Então, São Bernardo conta a história de Paulo Honório, de um modesto trabalhador rural, que se torna imponente proprietário e transpõe a agressividade da prática dos seus negócios para a vida afetiva. O processo memorialístico, mediado pela intenção da escrita que realiza no livro, nos revela um personagem psicologicamente abalado. E chegamos à questão 18. Leia atentamente um trecho que foi colocado aí, né, e marque a alternativa correta.
Vamos lá. Essa 18, a correta é o que está na letra B. Paulo Honório expressa seu olhar utilitarista, né? Usamos lá na outra questão a palavra pragmático, aqui utilitarista, acerca do mundo, das pessoas, das relações sociais. Um dos grandes traços desse personagem é a sua incapacidade de relacionar-se com pessoas de forma sensível e amorosa, buscando sempre vantagens financeiras em suas ações. Então, letra B, 18, letra B. E chegamos aqui ao finalzinho, galera, né, do nosso gabarito comentado na questão 19. Em relação a São Bernardo, é correto afirmar que letra B. Né? Paulo Honório, para chegar à posse da Fazenda São Bernardo, arquiteta um plano cruel que acaba levando à falência o seu antigo proprietário. Né? É isso aí mesmo. Ele, para adquirir a Fazenda São Bernardo, ele arquiteta um plano no qual o Luiz Padilha, né, ele será cheio de dívidas. Né? O Paulo Honório age como agiota, começa a emprestar a Luiz Padilha, prevendo que Luiz Padilha não teria condições de honrar o compromisso, né, e pagando devidamente o dinheiro emprestado. Dessa maneira, né, ele vê o Padilha destruído em dívidas e assim rouba, né, praticamente um roubo premeditado, né, da Fazenda São Bernardo. Galera, dá uma olhada nesse vídeo, confira aí as questões, se vocês acertaram. Se tiverem dúvida em alguma alternativa, manda para mim, né, para a gente comentar essas questões e eliminar toda e qualquer dúvida para o vestibular da FUNORTE. Ok?